Olá, torcedores do Verdão. Sejam bem-vindos ao Palmeiras Bot News. Palmeiras empata com Flamengo no Maracanã. Verdão atuou bem na primeira etapa e teve algumas oportunidades de marcar, porém na segunda etapa o time voltou menos agressivo e sofreu com a pressão exercida pelo time da casa que foi embalado por sua torcida. Acompanhe o pós-jogo, as entrevistas dos treinadores assim como as análises e os comentários dos jornalistas. Não deixe de curtir e deixar seu like. Isso nos motiva a trazer novos conteúdos e de quebra te deixa mais informado sobre as últimas notícias do Verdão. Sem mais enrolação, vamos à matéria. Então, acho que não é um resultado ruim para ninguém, no fim das contas. O que eu gostei no Flamengo foi que assim, não encaixou a marcação. O Abel não estabeleceu a marcação individual. Tem a marcação no setor, por exemplo, Danilo com a Arrascaeta, batia muito. Piquerez com o Everton Ribeiro, batia muito. Só que o Flamengo, a Arrascaeta, tanto o Everton, não ficavam apenas sendo marcados e aceitaram a marcação e ficaram no setor. O movimento deles, e aí tem o Gabigol, muito do Gabigol, porque o Gabigol é puro movimento, então é difícil você estabelecer alguém para perseguir o Gabigol, porque ele está fazendo as diagonais dele, que elas são ótimas, é difícil ser marcado, mas Gabigol com Arrascaeta e Everton Ribeiro, numa movimentação já superior àquela que a gente via lá atrás no Flamengo. E a Arrascaeta passava muito, ele chegava muito próximo dos zagueiros, o Danilo não entrava entre os zagueiros, o Danilo deixava a tarefa para os zagueiros. Então você vai permanecendo no setor, mas quando bate de frente com aquele adversário que está projetado para você marcar, você acompanha dentro e que gerou finalização, gerou o jogo. E vamos ver, né? Tem esses dois e tem o Atlético Mineiro que a gente tem falado há muito tempo. É um trio. Vamos ver quem que vai sair deste campeonato particular, porque é o seguinte: o campo sair de um rendimento. De uma maratona. De uma maratona, né? Esses jogos são importantes para você não sair desmoralizado, falar assim, eu sou inferior. Não, eu encaro o Flamengo, o Flamengo encara o Galo encara o Palmeiras. Esse primeiro embate, essa amostra foi muito boa. Mauro. Bom, eu acho que vocês concordam que eu considerei o primeiro tempo muito melhor do que o segundo, como jogo, com oportunidade dos dois lados, vendo os dois querendo vencer, tanto é que você tem pelo menos 3 boas do Flamengo. Achei que no segundo tempo houve essa história do cansaço, sim, tanto que o Laro muito bem contra o São Paulo, mas hoje errou 2, 3 e fez um ótimo primeiro tempo também o Lázaro. Foi bem, né? Exatamente. Mas é normal que oscile nessa fase da carreira, né? Hein? É natural que vai oscilar. Pela idade, etc. Tal, mas quando e outra, ele jogou muito pertinho do Paulo. Ele errava, o Paulo gritava com ele, errava, não sei se isso aumentava a pressão, mexia com a cabeça. Mas ele não fez um mau jogo, né? Não fez. No geral, não. E aí ele optou pela entrada do Marinho e foi a única opção. O Calçade falava dos números, há 2 finalizações no gol para cada lado no primeiro tempo e o Flamengo 0. As 2 do Flamengo são no segundo tempo e o Palmeiras 0 de finalização no gol, entendeu? Porque foi um segundo tempo em que o Flamengo parece também estádio lotado, 70 mil pessoas, empurrado pela torcida. A torcida gritou o nome dele, né? A torcida gritou, ele foi para cima, então assim, me pareceu com mais pernas e mais vontade de ganhar o jogo. E o Palmeiras mais naquela assim, um ponto aqui tá bom. Se eu puder, eu ganho num contra-ataque. E quando põe arde, é óbvio que ganha pernas e mesmo com jogadores inferiores tecnicamente, consegue criar chances e tal. Acho que foi o Calçade, falou também da movimentação, o Gabigol está se movimentando muito. Eu estou sentindo falta dele um pouco dentro da área. Eu acho que ele também está saindo muito. Tem uma bola que o Arrascaeta chega, que é ele que passa para o Arrascaeta. O natural ali, para mim, seria o Arrascaeta cruzar, que bate perto da trave e tal, entendeu? Primeiro tempo ainda. Funciona para escapar da marcação, óbvio, essas saídas do Gabigol e tal. Mas aí tem hora que falta o 9 lá dentro. Aliás, e não dava para entrar o Pedro, dava para entrar? Então, esse para mim é um ponto, Mauro, porque é o seguinte, eu entendo o não dava para entrar o Pedro do ponto de vista
Eu digo porque não dá para tirar o Gabigol, que não estava mal. Então... Lázaro e depois o Marinho, mas enfim. Eu acho que o Pedro acaba pagando um pouco demais também pelo que é o Gabigol, no sentido de que, muitas vezes, eu acho que assim, num jogo como esse, com essa intensidade, com esse desgaste, você morrer com um jogador como o Pedro no banco de reservas, com a qualidade que ele tem, e num segundo tempo, em que o jogador de área, o jogador de referência lá, talvez conseguisse incomodar mais os dois zagueiros do Palmeiras que cara lá na área. Eu acho que ele poderia ter entrado, né? Eu acho que ele poderia Mas isso não era uma obviedade tão necessária assim. Não era uma obviedade necessária. Dá para entender não entrar. Não, dá para entender não entrar. Eu acho que assim, se você olha para o banco do Flamengo hoje, você tinha dois caras que acho que não fazia sentido morrer no banco. Um deles ele colocou, que foi o Marinho. E acho que ele até coloca... Então, mas aí o Andrés... Não é aquela... O Andrés então hoje, aí sobra Marinho e Pedro. Por isso que eu tô falando. Não vai por o Rodinei porque ele quer o Isla. Não. Porque, gente, tem um adversário diferente hoje. Eu acho que o adversário... Pois é. O adversário condiciona as mudanças do Flamengo. Esse aqui é tudo tão amarradinho com que o Palmeiras vai fazer, o que ele pode oferecer. Isso vale para o Abel também. Então fica difícil, porque entra o Pedro no lugar de quem? Mas assim, acho que assim, o Abel, no fim, ele acaba mudando muito. Por quê? Não porque ele considera que os jogadores que vão melhorar o time, vão melhorar o time tecnicamente e nem o Scarpa estava abaixo. Mas nem mesmo porque ele resolveu fazer mudanças táticas, porque no fim ele coloca os caras abertos, né? O Verón de um lado, o Breno do outro, o centroavante pelo centroavante, ainda com características diferentes, e um meia por um volante que chega. Então ele não muda no desenho. Como esse, o desgaste é tão grande que você fazer essa troca e colocar um cara fresco dentro de campo vai fazer diferença. E aí a minha questão é que... Inclusive sem a bola. Inclusive sem a bola. E o Abel pensa muito nisso sempre. Com razão. No caso do Paulo Souza, a minha questão é que assim, você tem a oportunidade de colocar um cara fresco e, ao mesmo tempo, um cara de uma qualidade muito acima da média dos jogadores de futebol do Brasil. Então, essa coisa do... Parece também que o Gabigol não pode sair de jeito nenhum do time nunca. Eu não acho que a partida do Gabigol tenha sido uma grande partida. A movimentação, eu dei as notas, inclusive, para a bola de prata. O melhor em campo, para mim, foi o Everton Ribeiro. Foi o cara que clareou mais as jogadas, foi o cara que se destacou para mim no Flamengo do ponto de vista criativo, muito porque esses dois volantes que o Calçade citou ajudam muito o Everton Ribeiro a ter essa liberdade, poder jogar do jeito que ele jogou hoje, e já tinha jogado bem, já vem jogando bem. E do lado do Palmeiras, os destaques quem foram? Para mim, a dupla de zaga. O Gomes e o Murilo também, porque assim, essa coisa também que é sempre o Gustavo Gomes, é só o Gustavo Gomes, às vezes um parceiro do cara joga pra ele. Assustou, né? Porque eu achei que o Rafael Veiga não fez o primeiro tempo ruim, mas nos 20 minutos iniciais do segundo tempo, ele errou tudo. Quando ele pegava a bola, vinham 2, 3 em cima, ele não conseguia driblar, não conseguiu dar continuidade. Não continuou, ele ficou ali 15, 20 minutos que a bola vinha, ele não passava, ou ele brigava com o cara e ia para a lateral, não teve espaço. O Vene Casagrande, que publicou algo, eu não vou falar que fui eu que fiz esses números, nos últimos 5 jogos o Pedro jogou 34 minutos. Inclusive 4 só, substituindo o Gabigol no São Paulo. Então... Eu estou comentando isso, o Luizão, dizendo que não é possível que o Pedro suporte essa situação, que ele teria ido embora. Eu vi essa publicação do Luizão e tive a oportunidade de me encontrar com um dirigente do Flamengo e perguntei sobre o Pedro e a resposta foi: fique tranquilo, ele não está absolutamente incomodado em nada. O Pedro, as entrevistas eu, como dele... dirigente, ficaria preocupado com o centroavante. Pois é. Não fica incomodado com nada. Eu não sei. Eu não vejo o Pedro se manifestando. Nada, é o motivo para preocupar, né? Mas que ele não reclama é verdade. Ele não reclama. Isso é verdade, mas incomodado é uma coisa, reclamar é outra. Assim, feliz, se ele estiver feliz, eu estou feliz. 34 minutos, não me machuco, faço nada, né? Mas... Não, esse aí parece ser o Luan do Corinthians, esse que fica feliz um monte só de time com o querendo salário. ele, inclusive o adversário de hoje, que fez proposta e tudo. Porque analisando o banco, pelo adversário também, é um jogo que você não vai pôr o Rodinei, porque o Isla é um marcador melhor e você está preocupado com isso. E o Isla foi bem hoje. Foi bem. Jogou você não bem. Vai pôr o Diego... E o Felipe do lado. É isso que eu falo, Casal. Tirar quem? O Everton Ribeiro estava bem. Não. Mas o Jean falou, por que o Gabigol não pode sair? Eu acho que poderia ser o Gabigol. Tem que ser o único que poderia ser. Finais, Então eu penso de outra forma. Só que, só para completar,
o Gabigol, assim, o Palmeiras tem 3 jogadores ali. Tem o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes e o Murilo. Você pode começar jogando o Pedro, se quiser, mas ele vai ficar ali com referência para o Gustavo Gomes. O Gabigol não é. O Gabigol é de associação com Arrascaeta, com Everton Ribeiro e Lázaro e passa lateral. Então, é difícil para uma zaga. Então, por exemplo, o Marcos Rocha, aqui, lado direito, ficar de olho no Lázaro. Não ia caçar o Lázaro, ele teria 2 zagueiros para 1, ainda teria a sobra. Talvez o Paulo Sousa tenha preferido alguém que vá para cima dos zagueiros, que chegue na área sem ser marcado. Mas o que eu queria fazer nesse resumo do banco é chegar à conclusão que tinha Marinho e Pedro para entrar. Pelo adversário de hoje. Sim, só. Eu digo, não tem 3 ou 4 ou 5. Você fala assim. Não, hoje foi Diego, é verdade. Não. Hoje é verdade. É isso que eu tô falando. Eu até falei porque isso. Os outros, o Felipe Luiz estava bem, o Davi Luiz, que não está, essa maravilha toda, estava bem. Ele está sem o Bruno Henrique, né? Por e isso o meio, o Thiago Maia, o João Gomes, você não tem muito quem tirar. Não tem quem. Ou eu vejo do seguinte jeito. Eu não estou dizendo que a entrada do Pedro não poderia ter sido eficaz. Eu só impondo fisicamente. Você joga um primeiro tempo em que seu adversário acha 2 contra-ataques perigosos, mas que no segundo tempo tem muita dificuldade para conseguir chegar à frente com a bola. Só você finaliza o seu segundo tempo. O time está encaixando. Ele vê que a coisa está começando a andar. E essa andação do Gabigol, as associações... Tem razão. Você olha e fala assim, opa... Por que eu vou tirar o Gabigol se fisicamente está bem? Então, para mim, a permanência dele no jogo hoje, não estou falando que o Pedro não possa entrar nunca, que o Pedro não sirva para outros jogos, ela para mim teve toda a lógica. Eu acho que o jogo do Gabigol, né? E ainda tem um outro detalhe. Vamos supor que o Palmeiras mexesse no time, conseguisse revitalizar a marcação, conseguisse subir as linhas e passasse a dar algum espaço para o contra-ataque. É mais um motivo ainda para você ter o Gabigol e o Marinho. Então todas as circunstâncias do jogo pediam a permanência do Gabigol. Eu sei, mas assim... Estava lá atrás, não era isso. Esse é o meu ponto. Em ambas as circunstâncias pediam. Eu estava olhando aqui, 20. 2 acabaram na cabeça de jogadores do Flamengo desses 20 cruzamentos na área. Então, assim, você está fazendo um jogo que, para o Pedro, seria um jogo positivo também. Então, se você tem justificativas para a permanência do Gabigol, pelo quanto ele se mexe e dificulta a marcação, e não acho que estivesse dificultando muito a marcação do Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras parece ter encontrado uma maneira de marcar. E talvez o Pedro fosse uma boa alternativa para quem cruzou 20 bolas na área, e a maioria delas absoluta no segundo tempo. Então, eu acho que, tudo bem. E você olhar para o que pode acontecer, porque aí não tem discussão, né? Mas não era o que estava acontecendo. Se o Palmeiras jogasse no segundo tempo da maneira como jogou no primeiro tempo, aí não tem discussão. Entre o Pedro e o Gabigol, não tem discussão. É o Gabigol 1000 vezes, porque ele tem a velocidade, porque ele se mexe, porque ele carrega a bola, ele tem outras qualidades. Mas do jeito que o Palmeiras estava jogando, eu acho que assim, nem que seja por 15 minutos, porque o jogador vai entrar com um gás absurdo, vai entrar novo, vai entrar com uma possibilidade de mudar algo que não estava funcionando. Porque o Flamengo teve mais volume do que chances realmente criadas no segundo tempo. Só uma impressão. Eu creio que o Pedro, se for um jogador inteligente, observando o que o seu treinador tem feito, ele sabe que se ele entrar em campo, fizer 3 gols, não vai ganhar posição por causa disso. Mas tudo bem. Eu não estou falando que ele não quer entrar em campo e não quer fazer os 3 gols. Não, tá? ele não precisa. A ideia de jogo não é boa para ele. Porque é um treinador que vai mexer. Só que, o que o Gossadi disse, você precisava achar um caminho. Parece que achou o caminho. Traçado esse caminho, ali você começa, digamos assim, a decorar o seu caminho. Você começa a fazer algumas mudanças aqui, você certo, eu vou dar vai mais adaptando tempo de pra acordo isso, com o tá dando adversário. Né? Então, o Pedro vai ser muito útil na temporada. Entrar ali, fechar minha boca, resolver o jogo. É futebol, não posso ter certeza. Faz pouco tempo que ele deu liberdade para esse quarteto. Agora perde o Bruno Henrique, está jogando o Lázaro até bem, mas deve voltar logo o Bruno. E na medida que ele posicionou do jeito que eles estavam, de Everton Ribeiro, de ala esquerda, etc., o time melhorou. Aí eu entendo o que você está falando. Vou dar mais tempo, a coisa agora está funcionando. Porque o Arrascaeta, o Gabigol e o Everton, principalmente, ali estão voltando a se entender. O Bruno Henrique, quando jogou mais perto do Gabigol, já não jogou tão aberto como no começo. Eu vou deixar mais tempo. Assim, mas eu vou ganhar para esse jogo agora, eu estou cruzando, são 14 cruzamentos. Mas por que os 15 minutos, Mauro? Primeiro, e tal, até passou dos 20. Mauro, Então, a minha pergunta é a seguinte para ti, para o Jean também, que os dois defendem a mesma tese. Por que 15 minutos? Porque se dá 15 minutos, porque é um hábito se dá 15 minutos,
ou porque precisava do jogador em campo. Porque às vezes a gente fica repetindo Porque ele estava fazendo coisas jogo, que... Quando ele coloca o Marinho, desculpa, quando ele coloca o Marinho era para fazer o quê? Para dar um tapa, passar pelo Rocha e cruzar. De repente vem esses 14 cruzamentos que poderia ter o centroavante mais fixo, que já tinha o outro jogado, saído da área tal, por muito mais tempo. É isso que eu quero te dizer. Eu acho que assim, o jogo estava pedindo a possibilidade do Pedro ali, talvez fosse uma possibilidade interessante. E além disso, eu acho que é um jogo em que o desgaste é tanto que é renovado, ainda que um centroavante, que eu sei que vai fazer menos diferença do que um volante, ou um meio-campista, um cara pelo lado, que esse sim precisa mais do gás, mas mesmo que seja ali para pressionar a saída de bola e tal. Até o Navarro fez isso. É um cara muito menos bom. Qualidade Para mim a questão é essa. É um cara muito bom, o tipo do jogo pedir. Não é nenhum absurdo. Eu estou de acordo com você. Sim. Não é nenhum absurdo ele não sair. Mas é que eu acho que ele é tão bom jogador que, de fato, ele podia, né, nesse momento do jogo, uma séria dúvida aqui. Vocês colocariam os últimos 15? Eu não tenho... Eu acho que o entendimento estava bom. Eu acho que você não... Eu não, mas poderia... Não, sim, poderia. Nada, você não ia assim... longe de dizer que o Pedro atrapalha o Flamengo. Claro, poderia concordo. ter feito o gol da vitória. Mas você também não que mexeria. Eu gosto desses 5 juntos. Eu acho que tem ali uma evolução. Acho que o Paulo Sousa demorou e encontrou. Mas que ele também vai ter que acabar com isso a qualquer momento, porque ele não vai conseguir jogar todos os jogos daí. que você tem. Tanto que ele fez 3 jogos seguidos. Dele. Vamos ver o final de semana do Abel. O Abel, porque não é nem assim, o Palmeiras se colocar agora contra o Corinthians, porque o desgaste de Flamengo e de Palmeiras hoje, pelas peculiaridades do jogo, pela rivalidade do jogo, pelo tamanho das equipes que eles têm, foi um desgaste. Não foi um jogo comum. Foi um jogo que tira do emocional, do físico. Tá pronto o Palmeiras para sábado, para repetir o mesmo time? Eu acho que não. E acho que o Flamengo também, o Paulo Sousa vai acabar mexendo, infelizmente. Não tem jeito. Isso Aliás, é isso obrigatório. Eu acho que isso, claro, que vai ter que acontecer muito. Eles já perceberam, até o Vitor Pereira já percebeu que, né, a gente viu... Ele percebeu bem, né? Ele percebeu bem, porque hoje ele mudou completamente. Mas acho que também isso tudo que a gente discutiu dá a indicação, e essa eu acho muito compreensível, de que, cara, o Pedro é a alternativa ao Gabigol mesmo. Esse papo, né, do pedido de Gabigol e Pedro juntos, tal, claro que pode acontecer, já aconteceu em alguns minutos da temporada, mas me parece que o Pedro fazer a simulação? vai ser uma alternativa. Vamos fazer a simulação? E vai ter que jogar muito, porque o Gabigol não vai poder jogar o tempo todo. O Pedro entra no lugar do Gabigol, ponto. Fica o resto do time como tá. Não, Gabigol e Pedro, os dois juntos, tá bom. Aí sai o Marinho ou o Lázaro, quem jogou do lado esquerdo sai, Lázaro. Aí você tira a defesa com 3 zagueiros e faz o Bruno... O Gabigol tem mais facilidade de jogar do lado do Everton Ribeiro. Felipe Luiz virar lateral esquerdo. Gomes para fazer isso. Na atual circunstância contra o Palmeiras, não vou tirar nem Thiago Só Maia. contra um time muito nem fraco. jogou. Você vai tirar então o Everton Ribeiro. Pô, o Everton Ribeiro jogou pra caramba, tá jogando. Depois de muito tempo tá crescendo. Então tira a Rascaeta, mas nem pensar em tirar a Rascaeta. Assim não dá. Mas você sabe que dentro dessa discussão, vocês dois, o Calçade e o Birner, a discussão é muito boa, né? E acho que vai permear aí os debates até o final da temporada, se tiver Gabigol e Pedro no time. Então, 2 aqui, a chance lá daqui. Não, deveria ter arriscado não um pouco mais. Não que ele tenha errado. O Paulo errou e também acho que não errou. Não estamos falando isso, né? Não é isso. Se ele troca, se ele troca, o Pedro também tem um peso como atacante que ele não poderia ser criticado por ter colocado o Pedro em campo. Não, claro, né? Não poderia. Sim. Se ele tira o Gabigol, o Gabigol tomou um cartão amarelo durante o intervalo. Não tem absurdo, não tem erro e acerto. Mas empatar, eu poria o Pedro. Por exemplo, pronto. Imagina, tá contra a gente. Você sabe por quê, Bina? Nós estamos falando de um atacante. Tudo bem que 1 ponto para cada lado, baita jogo, foi bom para o Flamengo, foi bom para o Palmeiras. Mas, na minha opinião, foi melhor para o Palmeiras, porque o jogo foi no Maracanã. Então, se alguém tinha que se expor ainda um pouco mais e arriscar um pouco mais, na minha opinião, era o time do Flamengo. É só uma teoria, eu jogo com o professor Calçado. Que a entrada do Pedro, a vida da dupla de zaga do Palmeiras, que, concordo, foi o destaque da equipe, que foi difícil. Continuaria difícil com o Pedro. Porém, pouco menos. Não sei se...
Então, Não dá para saber. eu acho que o Gabigol, ele dá mais trabalho para outros... Para encontrá-lo. Para outros setores, para encontrar, que não os zagueiros. Pedro é para marcá-lo no núcleo. Exatamente. Então, assim, os dois estavam soberanos ele ali passa- por cima. Mas ele dá referência para os zagueiros. O Gabigol Isso, não dá referência para os zagueiros. O jogo de hoje, do jeito que estava o placar, com 0-0, para mim o Pedro só ganhou o Gabigol. Eu também. Perdendo o jogo para o Palmeiras. Aí você escolhe, se você quiser tirar o Isa, põe o Pedro. E batendo com a do Palmeiras, Pedro no lugar do Gabigol. Mas aí é o seguinte, você vai dar um pouco mais de referência para os zagueiros, com o Gabigol você vai tirar. Mas eu não vejo um jogo do Gabigol assim, abaixo, a ponto de falar, pô, tinha que sair, certeza. É que só uma coisa, você não dá referência só para os zagueiros, você dá referência para todo o sistema de marcação do Palmeiras, porque você passa a entender com mais facilidade. Aparentemente todo mundo ali sabia muito bem o que fazer. Tá cheio de time querendo para jogar e deixar os zagueiros lá. Mas por isso... Todos os times querem o Gabigol Pedro. tem minuto 90, mas trocou os Como diria o 75, Henrique, né? é por isso que o debate em torno do Flamengo é outro patamar. Você discutir Pedro, nos outros 19, o Atlético Mineiro talvez. Com certeza. Os outros 18, ele pega assim, dá 9 ele joga. Professor Calçado. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Paulo Souza e para Ele vocês se falarem, incomodou com essa. vocês para falarem um pouco do Palmeiras também, em cima aí de Gabigol e de Pedro. Então vamos lá, 0-0. O sabor, como eu lhe disse anteriormente, por tudo aquilo que a equipa fez, por aquilo que produziu, pelo lado de jogo, pelo do jogo, mereceu um outro resultado. Penso que as duas equipas estão de parabéns, cada uma com ideias bem distintas de jogo. Palmeiras é uma equipa muito difícil, uma equipa que tem uma disponibilidade física e mental de trabalhar sem bola, esperando sempre momentos para poderem contra-atacar de uma forma vertiginosa e com muita capacidade de o poder fazer. Estivemos sempre muito conscientes nesse momento. Merecemos por tudo aquilo que fizemos. Em relação à sinergia, como eu disse na coletiva anterior, é constante, tem que ser constante, porque no Flamengo, quando se ganha estamos no céu, quando se perde estamos no inferno, há muita volatilidade, muito também originado por vocês, na vossa forma de sensacionalista, que vos percebo, porque estou há mais de 30 anos no futebol e sei que, realmente, na última coletiva, acho que eles têm que se sentir representados no campo pelos nossos jogadores, e para se sentirem representados é eles sentirem que nós damos tudo. Podemos ter uma menor performance a nível técnica, mas a nível de procedimento de dar tudo, eles temos que ser, ou seja, eles têm que nos reconhecer, e eles vão conhecendo. Então é isso que nós pretendemos, essa sinergia, dar tudo para podermos ganhar, e hoje merecemos ganhar. Não aconteceu, com certeza vamos continuar a ser o mais consistentes jogo após jogo, para que as vitórias continuem a vir. Foi refrescar a equipa e continuar a manter intensidade no jogo. E a verdade é que, se me perguntam, se calhar o treinador devia ter ajudado a equipa mais cedo. Se tiver que fazer uma crítica a mim, porque eu também a faço, podia ter ajudado a equipa mais cedo, ou seja, as substituições de facto ser mais cedo para refrescar a equipa mais cedo. Há dias que eu também não consigo ajudar a equipa, e hoje devia ter ajudado a equipa mais cedo, porque de facto imprimiram um ritmo grande, o Veiga já estava esgotado, por isso mesmo foi um jogo intenso, um jogo de marcação, onde o adversário também não o deixou jogar, intenso, mas as substituições foram nesse sentido, de refrescar a equipa. Olha, claro que a mim me preocupa, porque nós queremos somar pontos, nós temos objetivos no Brasileirão, e neste momento só temos 2 pontos, não é? Mas, como disse, há aí professores de Deus que à terceira jornada já querem fazer campeões, já querem... Os professores de Deus, não sei se vocês entendem aquilo que eu estou a dizer, não é? Há quem queira assinar Deus, mas isto é pontos corridos, é uma luta imensa, onde vamos ter Copa pelo meio, onde vamos ter viagens longas pelo meio, onde vamos ter Libertadores pelo meio. Já vos disse mais que uma vez, e volto a repetir para aqueles que não ouviram, nós fomos a equipa que começou mais cedo esta época, que mais intenso entrou esta época, que já ganhou alguma coisa esta época, e já vos disse que não sei como é que vai ser no decorrer desta época, o que é que vai acontecer. Sim, temos um elenco curto por opção minha,
Sim, queríamos, já vos falei de outras alternativas, o clube não conseguiu encontrar por várias razões. Agora temos 2 jogadores por cada posição, temos 24 jogadores, e é isso que nós vamos continuar a fazer agora, com a quantidade de jogos que temos. E o problema não é 8 ou 9 jogos por mês, num mês, é jogar até novembro. Bom, enfim, calendário a gente fala sempre e inevitavelmente o Abel também fala, a gente já atropela todo esse tema. Mas enfim, chega disso, são né? 35... Você quis dizer, pelo amor de Deus, não vamos entrar no calendário. Nesse momento não, mas olha... Só uma coisa, eu não sabia, a gente tem o professor Calçade e a gente tem o professor de Deus aqui também, que inventou para o site essa coisa de você dizer antes do campeonato quem vai ser campeão. Né? Eu não preciso dizer quem é, né? Tem 35 rodadas pela frente. 35 rodadas. Está coberto de razão também o Abel. Agora, ele diz também, temos o elenco curto. Eu sei disso. E é opção minha ter o elenco curto. Ele fala. Então, nós tivemos agora há pouco com relação a deixa Gabigol, coloca Pedro. Foi uma discussão muito bacana, muito legal aqui, de altíssimo nível. Dá para jogar esse tipo de visão de discussão com o banco do Palmeiras para o jogo de hoje? Alguém que indiscutivelmente deveria ter entrado antes, como ele também disse, olha, demorou um pouco para eu mexer no time. Então, sobre o antes... O Wesley que estava no banco... Eu entendo você demorar para tirar o Veiga e o Dudu de campo, tá? Eu entendo, porque... Talvez você nem quisesse convenhamos, fazer isso, exatamente. Convenhamos, você está tirando os 2 caras que são, tecnicamente, muito acima da média, inclusive do próprio time. Então, eu entendo até você demorar. Mas, como ele mesmo disse, foi visível que, apesar da queda do ponto de vista técnico, o Palmeiras melhorou muito quando passou a ter os caras com isso. O Palmeiras é diferente, porque o Palmeiras não tem essa grande estrela no banco de reservas, um cara muito indiscutível. O Wesley, acho que dos que sobrou no banco hoje, era aquele com mais capacidade. Eu acho o Wesley tecnicamente bem superior ao Breno, por exemplo. Você pode discutir isso, mas ele tende sempre a colocar o Breno pelo lado direito e o Veron do lado esquerdo. Ele poderia até colocar o Veron do lado direito, que foi quando o Veron... Essa é uma coisa que eu acho que ele poderia ter feito. Porque o Veron, a grande que ele fez contra o São Paulo... Ele jogou do lado direito. Foi contra o São Paulo, já é tanto jogo que... Enfim, teve um jogo que ele começa centralizado... O jogo da Libertadores. O jogo da Libertadores, isso, não é o jogo de São Paulo. Ele começa centralizado, na hora que ele muda com o Breno e vai para a direita, ele começa a voar, no lugar do Dudu. Então, até acho que talvez ele pudesse ter feito isso. O Veron na direita e o Wesley na esquerda. Mas... acho que assim, são coisas menores, porque ele não tem interessante, que ele falou... foi uma opção minha ter esse elenco. Elenco curto. Agora, o elenco curto é uma opção minha diante das possibilidades que me foram oferecidas. E aí eu acho que ele tá dizendo, olha, se é para contratar cara para ficar... Ele abriu mão de jogadores. Abriu mão do Daverson, abriu mão do Patrick de Paula, que é um ótimo jogador tecnicamente, mas aparentemente uma outra coisa. Você tem aí um dinheiro que é de salário dentro do orçamento que hoje está disponível. Como havia dinheiro para tal Pedro. Seria uma proposta violenta em termos de recursos para o Flamengo, mas ele gera também um gasto no orçamento e salários. Então tem que sair de algum lugar. Se eu tenho 3, 4, 5, que são mais ou menos, é melhor ter um que nem entra em campo. Você está tomando a vaga de alguém que poderia estar em campo. Eu acho que aí está a preferência. O Daverson, mais o Patrick de Paula, mais um dinheiro separado para o Pedro, tá lá ainda. Mas para ter o... Saída de bom salário, cara, né? Felipe Melo e o William também, né? Que saíram, o Palmeiras enxugou. Né? E não saiu contra... É difícil. Tem algo que a gente sempre cobra que é muito difícil. Não é fácil você desenvolver um jogador no meio dessa loucura toda. Jogando quarto domingo, sem treinar. Eu tenho que desenvolver um jogador novo, que tem potencial. Não consigo treinar esse jogador, nem os companheiros. Eu jogo, descanso, vou para o campo. Então você prefere o quê? Um jogador prontíssimo para jogar. Essa é uma imposição do calendário no Brasil. Vamos fazer um exercício rápido. O Danilo aqui. Já é um ponto fora da curva, porque ele conseguiu desenvolver no meio de tudo isso. O repórter que acompanhou... O Palmeiras jogou no Maracanã, né? Ontem à noite. O que vai fazer nessa quinta-feira? Voltar para São Paulo. Volta para São Paulo, viaja. A quinta-feira é uma
você tem que... É voo comercial? Não, deve vir fretado. Quem que tá bem, quem não tá, quem precisa de uma revisão, dá uma Então, relaxada. Tal. Nessa quinta-feira. Sexta é um treinamento no sábado. Na verdade, você nem... Se todos ficassem deitados, dormindo até sábado, não estariam recuperados. Mas você não pode deixar um jogador parado. Se tem uma atividade que é regenerativa também, com o movimento que ele faz. Mas entenda o valor deste treinamento até enfrentar o Corinthians. Além tem que explicar como o Corinthians deve jogar e o que pode usar. É uma sobrevivência. Então eles vão sobreviver até Danilo, só pegando esse seu gancho, você falou que o Danilo conseguiu, né? Diante de tudo isso, completou 100 jogos já hoje. Parece que impressionante. Parece que ele apareceu ontem. Hein? Você lembra daquele paulista que o Patrick de Paula bateu um pênalti? Era ele, o Gabriel Menino, os grandes caras e tal. O Danilo não estava naquela parada ainda. Não é legal o calendário? 100, cara. Ele não é bom jogador? Agora só 100 jogos? Não é? Isso é ótimo. Os recordes é ótimo. Quando a gente falava da troca do Pedro pelo Gabigol no jogo, era uma troca de característica em alto nível técnico. O Abel foi obrigado a fazer trocas por causa da parte física. Ele não quis mudar a característica. Mas baixou, né? E baixou o nível técnico. Quando ele fala de trabalhar com elenco curto, dentro das possibilidades que lhes foram oferecidas, eu acho que ele toma a decisão correta. Porque você pensa, o Palmeiras tem praticamente 2 jogadores em quase todas as posições. Você não substitui no mesmo nível, mas você tem. Talvez o mais difícil de substituir seja o Veiga, pela característica do jogador. Dudu, obviamente, não tem um do mesmo nível, mas você tem velocista. Substituir o Veiga, né? Poderia até ser o Scarpa. Que não tem nada a ver. Mas que não tem nada a ver. É outra característica. É óbvio, você perde o Gustavo Gomes, é insubstituível. É insubstituível tecnicamente. Você tem outro zagueiro para colocar ali. O Kusevich cai de nível, mas ele tem. Por que ele contrataria jogadores razoáveis, né, para ter um elenco maior, para substituir os jogadores que... 1, 2, 3 jogadores quando tiver a chance. Eu penso muito... Para mim, a melhor administração de contratações do futebol do mundo é a do Jürgen Klopp. Né? O Liverpool é um time que vai lá, gasta muito, mas busca o jogador que vem e resolve. Né? Busca o jogador, não fica recheando os jogadores, o elenco de jogadores nota 6,5, vamos dizer assim, nota 6. Ele vai lá e busca o cara que precisa para aquela função, né? Para aquela coisa... Me parece que o Abel quer fazer a mesma coisa, só que o Palmeiras não tem o dinheiro do Liverpool, né? Acho que em julho o Palmeiras... Alguma coisa vem. Palmeiras vai. Alguma coisa vem. Em julho... Mas a necessidade de então não é o tamanho do elenco que conta, era tem que do qualificar. 9, né? Exato. E ele procurou o 9. Eu acho que essa é a questão. E não arrumou o 9. Era o único que ele falou, eu acho que se preciso der gastar uma bala mais aqui. do que um 9, ele topa. Não, se vier, ele topa 2, 3, alguém claro. para a função do Rafael Veiga. Precisa. Sim, claro. Até para poder ter o Veiga inteiro mais vezes nos jogos Veiga, também. sim, ele topa. Um 9 e um 10, vai, para ficar. E mais um jogador de beirada, talvez ele até tope. O de beirada acho que depende, ele tem muitas opções, né? Depende do quanto os caras vão, porque ele tem o Wesley, o Gabriel Veron, ele tem o Breno Lopes, esses são caras e que tem ele jogador no grupo para ter paciência também, né? De beirada ele tem o Rony também, porque se vier o 9, o Rony passa a ser de beirada. Exatamente, o Rony passa a ser de beirada. Eu acho ele que tem o Giovani, que é um cara que acho que... Mas acho que se você olhar para Palmeiras e Flamengo, em termos de alteração, no Flamengo você tem uma alteração que sempre você coloca em dúvida, não a alteração em si, mas um jogador capaz de ser titular. Que você pode não só manter ou até modificando, melhorar o time. Já no Palmeiras, onde estão esses jogadores que entram e falam assim, poxa, colocou uma dúvida? Não tem. É sempre um nível abaixo. O Atlético Mineiro tem também. Tem assim. Nossa Senhora. Assim, você começa a entender os times quando você, no banco, você tem caras que te colocam em dúvida o tempo todo. Quem que vai estar dentro de campo? O Palmeiras hoje tem o seu modelo fechado. O Atlético é o que mais tem hoje. Mas a diferença do Atlético chegando nisso. É que o Atlético ele tem o cara indiscutível no time titular e o resto praticamente pode mudar tudo. Então ele tem o Hulk e os outros... Ele tem mais opções hoje. Ele muda e são jogadores que aí sim, ao contrário do Pedro... Do meio para frente. São jogadores que jogam em vários lugares, em várias posições. Porque também seria muito mais fácil para o Paulo Souza colocar a estrela do banco se essa estrela do banco fosse qualquer uma das outras estrelas que não o Pedro. Porque o Pedro é um jogador que só joga num lugar, só joga ali. O Everton Ribeiro, por exemplo, né? Ele pode jogar aberto, ele pode jogar centralizado, a Arrascaeta a mesma coisa, pode jogar...
Por isso que também é mais difícil ele entrar. O GPS do Pedro, você sabe exatamente... Onde ele vai, o que ele vai fazer e o que ele vai Se o Lázaro crescer, né, hoje não foi bem no segundo tempo e tal, mas está mostrando uma evolução, o titular ainda é o Bruno Henrique. Então, eu acho que o Lázaro vai passar a ser, talvez entrando até antes do Pedro, o que foi o Michael antes de ir embora. O cara que vai entrar e pode mexer, é isso aqui. Pode ser o Lázaro. Então, talvez o Pedro continue ainda nem sendo a primeira opção para entrar, como não foi hoje também, como não tem sido. Está entrando o Marinho e outros, por causa da função dele. Lado esquerdo. Isso. Vai para dentro, entra na área para finalizar. Lázaro, concordo contigo, crescendo muito.